Aqui nesse primeiro campo, o nosso querido Tiago Alapenha disse pra gente que nós temos aqui um linfócito reativo e um grande linfócito granular. É isso que nós conseguimos perceber realmente aqui nesse campo, que a gente tem esses dois leucócitos bonitos em destaque e claramente a gente consegue perceber o que ele está falando aí. Primeiro aqui nesse campo, aqui do lado direito, a gente tem essa célula aqui variando de médio a grande porte, com citoplasma bastante azul, né, com citoplasma com intensa basofilia. E olhando aqui o seu núcleo, a gente consegue ver que é um núcleo com a cromatina condensada, porém tem algumas regiões que ficam mais clarinhas, que é muito comum e característico desse tipo de célula, que é o linfócito reativo. Então, a citoplasma azul, cromatina condensada, porém algumas regiões mais clarinhas, e aqui também até tem uma macroplaqueta. E aqui do lado nós temos um grande linfócito granular. Que é bem característico, né? Uma célula que já tem o seu tamanho maior do que aquele linfócito pequeno com aquela cromatina condensada. Essa célula é maior, o núcleo é mais espaçado também, tem como uma característica esses grânulos no citoplasma. Quem nunca ouviu falar na faculdade que linfócito não tinha grânulos? Pois é, nós temos uma categoria de linfócitos aí que eles apresentam grânulos, que são os grandes linfócitos granulares. Lembrando que esse tipo celular, elas podem ser células do tipo NK ou células T citotóxicas. Uma boa resposta aí de Tiago Alapenha. E vocês sabem quais são os nomes desses grânulos? Nós temos aí as granzinas e perfurinas. São os nomezinhos desses grânulos. Aí você pensa grânulos, granzinas, você já consegue associar, e a perfurina associa aí com algo aí na sua ação contra micro-organismos. Você está no nosso quadro Resposta do Desafio, que sai toda segunda-feira. Eu sou o Thiago Alcântara. E eu sou Larissa Santana. É muito importante que você deixe o seu comentário aqui, tá? O seu comentário ajuda a gente a crescer. E também é muito importante a gente saber se você gostou, se você não gostou, se tem alguma sugestão. Se você está no YouTube, deixa seu like, curte o vídeo e comenta aqui embaixo. Nesse campo aqui que nós postamos também, um campo bem interessante, nós temos a resposta de Cristina Silva 282, que ela falou o seguinte: um neutrófilo segmentado. Sim, a gente consegue ver o neutrófilo aqui segmentado, sim, com o núcleo, com alguns cortes aqui no seu núcleo, tá? Grânulos finos, rosados, característico desse tipo celular. E aqui é um campo bem interessante que a gente consegue ver os três granulócitos, um próximo dos outros aqui. Muito interessante, as três células maduras aqui, bem bonitas. E a gente consegue ver claramente a coloração do seu núcleo, do seu citoplasma. O núcleo a gente consegue ver mais ou menos ali no basófilo, mas nos outros a gente consegue ver com tranquilidade. E aqui você consegue ver grânulos finos rosados, aqui grânulos mais grosseiros, esféricos e alaranjado. E aqui grânulos escuros, grânulos daquela coloração bem escura que a gente consegue perceber no basófilo. Então a gente tem aqui o basófilo, o eosinófilo e aqui o segmentado. Ela falou que tem hemácia com policromazia. Tem sim uma hemácia com policromazia aqui, outra aqui bem característico também. Vocês conseguem perceber claramente que nós temos aí uma diferença de tonalidade da cor dessa hemácia daqui para essa daqui, né? Uma hemácia com policromazia, uma hemácia mais azulada. Então vocês conseguem observar aí claramente que elas são totalmente diferentes. Então a gente tem aqui, como ela falou, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, segmentado, né? E diz também a massa com policromazia e uma macroplaqueta tem aqui, você consegue ver que ela é maior e aqui tem uma plaqueta normal. E aqui nós temos o eritroblasto, né? O eritroblasto que a gente já pode chamar de ortocromático aqui. Apesar do seu citoplasma estar um pouquinho azulado, a gente ainda já chama esse aqui de ortocromático, o núcleo está bem pequenininho. Então, esse foi um campo bastante interessante que a Cristina mandou muito bem aí. Parabéns, Cristina. Então a gente tem esse campo aqui bastante interessante. Uma coisa interessante sobre essa hemácia aqui azulada, que é o que, Larissa? Que é o reticulócito, que acabou se corando com a coloração hematológica normal. Lembrando que o reticulócito é aquela hemácia mais jovem que ainda tem uma grande quantidade de RNA no seu citoplasma. E devido à coloração, acaba ocorrendo a captação do corante ácido e básico e tem a célula aí com essa característica policromática. E aqui o eritroblasto, quando o núcleo vai ser expulso, ele vai se transformar no reticulócito. E aí quando você corar com corante hematológico normal, percebe que o citoplasma dele aqui, mesmo já sendo um orto ainda está mais azulado, provavelmente ele vai ser também uma hemácia com policromazia se a gente corar com corante hematológico normal.
Então o núcleo é expulso, forma o reticulócito, depois do reticulócito sai todo aquele restinho de RNA que fica no citoplasma, e aí você tem a hemácia limpinha, bonitinha como essa aqui. Caso não seja, fique assim quando você pegar uma coloração mais azulada. Então esse foi um campo muito bonito também. Parabéns, Cristina! Pessoal, em relação aqui a esse campo, só uma observação. Tiago costuma comparar um basófilo com um brigadeiro, com aquele granulado. Comente aí se você também consegue fazer essa associação, porque toda vez agora que eu vejo um brigadeiro eu só lembro do basófilo. Seguindo, postamos esse campo aqui, que a gente trouxe a resposta de Ney Júnior, né? Ney falou que tem um neutrófilo segmentado, com granulações tóxicas, plaqueta gigante, uma plaqueta com muita granulação, ele deu ênfase nisso, e um monócito. Temos ainda uma hemácia policromática, poiquilocitose com drepanócitos e ovalócito. Ele falou várias coisas aqui, só esse ovalócito aqui que eu não achei aqui no campo. Tá? Talvez ele ache que seja esse aqui, mas não sei. Não acho que seja. Tá? Então o que você tem para comentar sobre esse campo aí, Larissa? Esse campo gerou muita discussão, sabe, entre as pessoas, questionando em relação a essa plaqueta gigante. Muita gente chegou a confundir com um monócito, achando que tivessem 2 monócitos no campo. Mas observem, pessoal, é uma plaqueta gigante, a gente tem uma concentração aí de grânulos no meio da célula. Observem que a gente não tem uma delimitação nuclear para a gente considerar isso aí uma célula. Esse é um fragmento de citoplasma. Ali mais na extremidade da macroplaqueta a gente tem até pouca granulação, que a gente vê um citoplasma mais acinzentado, esses grânulos estão concentrados mais ao centro. Mas observem, compare com essa célula do lado, que tem núcleo e citoplasma. É diferente, fiquem atentos a essa situação quando você tiver com dúvida. Observem, porque as macroplaquetas, plaquetas gigantes mesmo, elas podem se apresentar com esse tamanho extremamente grande, de fato, uma plaqueta gigante. Nós temos aqui do lado um neutrófilo segmentado com as segmentações características. Tem as granulações mais grosseiras, que é o que a gente chama de granulações tóxicas. Lembrando que essas granulações tóxicas, elas geralmente são vistas em processos aí em que a medula tá produzindo demais esses granulócitos e acaba acelerando o processo de maturação. A gente observa em processos infecciosos, se tiver o paciente utilizando alguma medicação como granuloquine, por exemplo, a gente pode também estar observando essas granulações tóxicas. Ali em cima nós temos a hemácia policromática também, como a gente acabou de discutir, que nada mais é do que um reticulócito que se corou com a coloração hematológica normal. E ele tá pequeno, tá vendo? Não é uma hemácia policromática grande. Então nem sempre, nem nunca. A gente nem sempre, nem nunca vai encontrar uma hemácia policromática grande ou pequena. Na maioria das vezes ela é grande. Porém, nesse caso aqui ela tá menor, tá vendo? Tá pequena. Então fica bem atento nisso aí. E aqui em um ambiente repleto de alterações eritrocitárias, a gente consegue perceber, olhando essa lâmina, que existe uma alteração de hemoglobina, né? Uma hemoglobinopatia. Sim, porque as hemácias estão meio viradas, algumas hemácias em alvo. E aqui você consegue ver até aqui, bem bonitinho, um drepanócito nesse campo. É um paciente com doença falciforme. Não foi feita a eletroforese de hemoglobina, então a gente não tem como precisar se é uma anemia falciforme ou se é uma alteração de S associada a uma hemoglobina C, por exemplo, uma SC, uma dupla heterozigose, mas a gente consegue dizer aqui que nós temos uma doença falciforme, uma hemoglobinopatia. Parabéns, Ney, mais uma vez. Ney toda semana está aqui com a gente. Já virou conhecido, viu, Ney? Seguindo, a gente postou também esse campo na mesma lâmina da lâmina anterior, é o mesmo paciente, pessoal. Mesma lâmina que a gente pegou anteriormente aqui colocou aqui também o mesmo paciente, só em campos diferentes. Observe que a gente continua observando aí as granulações tóxicas no neutrófilo segmentado, e aqui a gente já tem uma quantidade maior de drepanócitos, porque naquela outra imagem ele estava meio escondidinho ali, próximo às células. Esse drepanócito bastante característico, com a forma de foice em banana, mas com as pontas bastante fininhas. E aqui eu acho que foi Remis X. Ela falou que tem um neutrófilo bastonado. Sim, esse aqui é uma célula. Vou até ampliar aqui para a gente ver melhor, tá? A gente tem os dois aqui, tá? Um segmentado aqui bem bonito, característico, uma segmentaçãozinha aqui bem feita aqui, grânulos no citoplasma rosado, até grosseiro. E aqui embaixo esse aqui não se segmentou completamente ainda, mas já tem um indício ali de segmentação, um processo de transição, que é o ideal que a gente puxe para o mais maduro.
mas quem não segue esse padrão aqui chama de bastão sem também nenhum problema. Policromasia aqui também, tá vendo? Continuamos vendo hemácias policromáticas de tamanho reduzido. Drepanócito tem até aqui um dacriócitozinho que ela chamou a atenção aqui também. Então, um paciente aqui daquela mesma lâmina com a doença falciforme, com drepanócitos bem bonitos e drepanócitos irreversíveis, drepanócitos bem fininhos. Aqui nem que se supostamente ele recebesse oxigênio, ele voltaria a ficar gordinho. Aqui é daqui para a destruição, para virar lanche de macrófago. Então aqui a gente tem um drepanócito irreversível, aqui outro bem bonito também. Um ambiente celular bem interessante e que é Hemis Chris, eu acho que é Hemis Chris, falou aí muito bem. Seguindo, a gente postou esse campo aqui e a resposta veio lá do Facebook. Então de aqui, Márcia. Márcia Segovia. Parabéns, Márcia. Ela resumiu da seguinte forma: leucemia aguda, pela quantidade de blastos que a gente consegue observar, e ela já deduziu em ser uma leucemia aguda. Nós temos muitas células imaturas, que são os blastos, essas células que têm o seu tamanho aumentado, tem uma alta relação núcleo-citoplasma. E a gente diz mais uma vez que quando a gente fala que a célula ela tem uma alta relação núcleo-citoplasma, a gente está falando que ela tem muito núcleo para pouco citoplasma. Essa é uma característica das células imaturas, mas nem sempre nem nunca, não se apeguem às regras, tá bom, pessoal? É o núcleo irregular. Isso, algumas pessoas chegaram a ir além, né, do que a Márcia. A Márcia disse, leucemia aguda, isso aí, Márcia. Com outros testes mais específicos, a gente vai saber qual é o tipo, digamos, a imunofenotipagem. Mas aqui foi um paciente com leucemia mieloide aguda M3 variante. Aquela promielocítica variante, que a gente tem blastos bilobulados. Então, bem interessante. Aqui você consegue ver que a gente tem esses blastos com 2 lóbulos, né? Parece até que uma parte está sobrepondo a outra, alguns meio convoluto. E aqui você tem o citoplasma também aqui limpo, né? Não tem granulação, porque essa aqui é uma variante hipogranular. Então, aqui é um paciente com leucemia mieloide aguda, M3 variante. E é bem interessante essa leucemia. Diferente da tradicional, a gente tem leucocitose. Na tradicional, normalmente a gente tem leucopenia, por os promielócitos anômalos eles terem várias grânulas, eles têm dificuldade de sair lá da medula óssea. Esses aqui já não tendem a sair com facilidade e o leuco fica bastante elevado. Claro que é só uma suspeita, né, que para a gente confirmar isso aí precisa dos testes mais específicos, avaliando o perfil citológico, a gente suspeita que seja isso, mas para confirmar não dá apenas com o olho. Lembrem, o nosso olho não é citometria de fluxo. Seguindo, postamos esse campo aqui. Esse campo foi diferente. A gente colocou o campo e fez uma enquetezinha perguntando que as pessoas coloquem qual era a letra correta. Então praticamente todo mundo acertou, mas teve alguns ainda que falharam. Mas praticamente todo mundo acertou aí. Tá, e vamos lá. Primeiro campo, a questão que a gente colocou, a letra A, tinha assim, 2 blastos e um linfócito reativo. Foi errado. Por quê? A gente tem 2 blastos, cromatina frouxa, nucleolos evidentes. E aqui do lado, algumas pessoas acharam que aqui nós teríamos um linfócito reativo. Aqui eu peguei a primeira imagem que a gente postou, que o Thiago Alapenha respondeu. E aqui a gente percebe que existe uma diferença absurda entre essas duas células. A gente tem uma cromatina bastante condensada, o citoplasma bastante basofílico. E aqui um citoplasma acinzentado, com aquele aspecto sujo, com vacuolização e o núcleo totalmente irregular. Então é isso aí, percebam que a gente tem realmente aqui, não é um linfócito reativo essa célula aqui. Sim, nós temos 2 blastos, mas o linfócito reativo é muito diferente dessa célula aqui, que é o monócito. Postamos também a letra B, que foi 2 linfócitos e um monócito. Então aqui algumas pessoas também chamaram essas duas células aqui de linfócitos, tá? E aqui embaixo o linfócito para vocês poderem comparar. Olha só a diferença da cromatina do linfócito, uma cromatina muito condensada, e a cromatina aqui dos blastos, uma cromatina mais frouxa, bem delicada. Apesar de eles terem os dois a relação núcleo-citoplasma aumentada, a gente consegue ver que aqui tem um núcleo, aqui não tem. Então aqui 2 blastos e aqui do lado o monócito, então aqui também não está correto. Observe, pessoal, o tamanho também dessa célula, né, do blasto, comparando com a hemácia que tem ali do lado. Observe que é uma célula muito grande também. O linfócito pequeno, ele tem o tamanho aproximado ali de uma hemácia, principalmente o seu núcleo. Observe embaixo o tamanho da célula comparando com as hemácias e em cima também o tamanho da célula comparando com as hemácias. Isso também te ajuda no momento que você estiver avaliando o perfil celular. Observem também
a condensação da cromatina, que é muito diferente. Olha como é escura essa cromatina do linfócito normal, é uma cromatina compacta, muito condensada, diferente do blasto, como eu falei pra vocês, ela é mais delicada, mais espaçada. Esse blasto, diferente dos outros, já é um blasto que tem um núcleo mais regular. Você consegue ver a célula redonda, bonitinha, e também tem os nucleolos. E quando você tiver na dúvida, no momento da avaliação da lâmina, observe se tem uma célula madura, compare como está essa cromatina com essas células que você está na dúvida, porque isso também te ajuda no momento da identificação. E aqui nós temos a resposta correta, que foi a letra C, que praticamente todo mundo acertou, que são 2 blastos e um monócito. Então a gente tem 2 blastos aqui característicos e um monócito aqui também. E aqui nós temos um minionzinho feliz e dançante. Parabéns, pessoal, praticamente todo mundo acertou. Trouxemos aqui um pequeno quadro das primeiras pessoas, que foi Alan Oliveira colocou C, Gustavo Underline Amato, Berroz, não é do Brasil com certeza, Joyce e Mariana Menezes também disse 2 blastos e um monócito. Parabéns, pessoal, é isso aí, essa é a resposta correta. E por fim, a letra D aqui também, que também estava errada, que algumas pessoas também disseram que nós tínhamos 2 linfócitos reativos e um monócito. A gente consegue perceber que realmente não é isso, né? Aqui com essa própria imagem a gente consegue comparar mais uma vez o linfócito reativo com os blastos aqui. Cromatina extremamente condensada, cromatina frouxa, citoplasma basofílico. Citoplasma também tem uma basofilia aqui bem discretinha, a gente consegue ver bem pequenininho aqui. E núcleo evidente aqui não tem, né? Uma coisa que chama a atenção também quando você tiver com dúvida se é um blasto, se é um linfócito reativo, é em relação à basofilia, que geralmente a basofilia do linfócito reativo ela é mais intensa, já a basofilia do blasto ela é um pouco mais discreta, a gente não vê um azul tão intenso. Seguindo, a gente postou esse campo aqui, tá? As respostas vieram lá do time Atlas, no nosso grupo da Tropa de Elite, e a gente colocou esse campo aqui primeiramente. E aí tiveram algumas divergências, algumas pessoas falaram, primeiro a gente teve Lenilson, né, que falou assim, policromasia, codócito e corpúsculo de Raul-Joly. Então a gente tem aqui uma hemácia azulada, policromática, claramente, que a gente até falou sobre isso, azuladinha. A hemácia em alvo também bem bonita aqui, mas a dúvida ficou aqui, entre essa inclusão aqui. Algumas pessoas, como por exemplo Tamires e Maria Isabel, acharam que ali seria uma plaqueta em cima de uma hemácia. E realmente existe essa dúvida, e olhando apenas um campo, a gente fica realmente receioso de certeza ou não se é um corpúsculo de Raul-Joly. A gente aproxima, a gente olha, percebe que a gente tem ali. E o ruim desse campo é que a gente não consegue ver também nenhuma plaqueta ali no campo para a gente poder comparar. Então realmente é um campo que gerou muita dúvida. E o que eu fiz? Peguei e coloquei para eles um outro campo da mesma lâmina, que foi esse campo aqui. Então, olhando esse campo aqui, todos eles mudaram de ideia e chegaram à conclusão que sim, era um corpúsculo de Raul-Joly, porque aqui a gente consegue perceber as plaquetas e ver outras inclusões do corpúsculo de Raul-Joly bem bonito nessa mesma lâmina. E aí sim, chegaram à conclusão que nós tínhamos ali vários corpos de Raul-Joly. E conseguimos perceber a diferença, né, entre a plaqueta, a forma como a plaqueta tá, ela tá mais rosada, já a inclusão, né, que é o corpúsculo de Raul-Joly, ela é redonda, ela é bem compacta e tem aquela coloração de núcleo, né, pessoal? E lembrando que geralmente a gente observa um corpúsculo de Raul-Joly na hemácia, mas também podemos observar mais de um, como temos aqui nessa hemácia com 3 inclusões, uma hemácia muito bonita, não é comum de estar sendo observado. Vocês geralmente vão observar com um corpúsculo por hemácia. E é isso aí que a gente sempre fala, tá? A gente traz para vocês imagem de um campo para vocês testarem e treinando. Muitas vezes é com facilidade vocês conseguem chegar à conclusão. Mas existem condições que a gente precisa avaliar o perfil. E vocês, quando estiverem na rotina de vocês, vocês precisam fazer isso. Vocês sentam lá no microscópio, antes de começar a contar e fazer a observação desesperadamente, com o dedo nervoso, avalia o ambiente celular, olha como é que estão aquelas hemácias, como é que estão as plaquetas, como é que estão os leucócitos, como é que está o perfil dos leucócitos. Dá um geral na lâmina antes de chegar à conclusão e começar a contar. Isso vai te ajudar muito na hora de você começar a contar, porque você já vai entender como é que está se comportando o perfil da lâmina e depois você faz a contagem. Não deixa de fazer isso, porque isso já ajuda muito e te ajuda na hora de identificar cada tipo celular. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Essa foi a resposta do desafio. Deixa seu comentário aqui embaixo, é muito importante e ajuda a gente, tá? Muito importante. Deixa aqui embaixo se gostou, se não gostou. Diz aí o que é que você achou, se o basófilo parece realmente um brigadeiro. Então deixa aqui embaixo o comentário.
Até a próxima. E se você gostou, não esquece de curtir. Muito obrigada, até a próxima. A gente se vê durante a semana. Vamos continuar aí publicando as imagens e temos novidades aí, alguns vídeos pra vocês com um quadro novo. Beijos. Tchau.